Berlim, 23 de novembro de 1939. Hoje é dia de ação de graças. Na residência do nosso encarregado de negócios, Alexander Kirk, uma centena ou mais de americanos esfomeados atiraram-se sobre vários perus assados, alinhados sobre o buffet. Ao jantar, comi novamente outro peru em casa dos Oskners, levando depois Dorothy Oskner ao estúdio, à meia-noite, para uma ligeira entrevista radiofônica sobre a forma como conseguia resolver os seus problemas caseiros em plena Alemanha de guerra. Dorothy explicou de maneira muito interessante como fez para conseguir o creme batido para a torta de abóbora, com o auxílio de uma batedeira de novo tipo que extrai o creme da manteiga. A partir de 1º de dezembro, os cavalos, vacas e porcos, criados fora das granjas agrícolas regulares, devem receber também os seus cartões de racionamento. É com esse trecho que eu começo o vídeo 48. Hoje resolvi começar de um jeito diferente, lendo direto o primeiro trecho do nosso texto. Eu sou Raquel Rangel Cesário e estou lendo o livro Diário de Berlim, do jornalista americano William Shirer. Se você está chegando ao canal por este vídeo, vem conosco. Nós começamos lá no vídeo 1, dá uma procurada na playlist, na pastinha Prelúdios da Guerra, que você vai poder acompanhar a nossa história, nossa viagem, desde 1934. Dando sequência agora à nossa leitura, William Shirer nos fala de Berlim, em 26 de novembro de 39. Bill White, filho de William Allen, está atualmente em Berlim e me tem auxiliado muito a estudar os aspectos da vida noturna da capital em tempo de guerra, que a CBS quer que eu irradie esta noite. Descobrimos que está no seu apogeu. Parto amanhã para Genebra por alguns dias. Genebra, 1º de dezembro de 39. A União Soviética invadiu a Finlândia. Ontem, os aparelhos de bombardeio do Exército Vermelho atacaram Helsinki, matando 75 civis e ferindo várias centenas. Assim, a grande campeã da classe trabalhadora, a poderosa pregadora contra a, entre aspas, agressão fascista, a paladina da, entre aspas, observância escrupulosa e exata dos tratados, abre parênteses, para citar as palavras pronunciadas ainda há um mês por Molotov, fecha parênteses, caiu sobre a mais decente e trabalhadora de todas as pequenas democracias europeias, numa violação flagrante a meia dúzia de solenes tratados. Toda a base moral que os soviéticos ergueram a seu favor no terreno das relações internacionais nestes últimos 10 anos ruiu fragorosamente como um castelo de cartas, tal como os céticos e anticomunistas sempre afirmaram ser. Stalin acaba de revelar-se da mesma espécie de Hitler, Mussolini e os japoneses. E a política externa dos russos veio provar que é tão imperialista como a do czar. O Kremlin traiu a revolução. E a Rússia até hoje dando demonstrações de ser imperialista e fazendo a guerra na Ucrânia atualmente, né? Continuando aqui o texto de 1º de dezembro, que ele escreve de Genebra. Vivi 30 horas ardendo de raiva. Não pude dormir durante a noite passada, embora tivesse pouco tempo para fazê-lo. Desde ontem à tarde que venho telefonando continuamente para Helsinki, Estocolmo, Berlim, Berna, Amsterdã, Londres, organizando as comunicações da Finlândia para as nossas irradiações, resolvido a consegui-las a todo custo, não somente pelos nossos próprios interesses, como também para que o caso finlandês possa encontrar alguma repercussão nos Estados Unidos.
Foi uma luta tenaz, derrota após derrota, mas por fim conseguimos o que desejávamos. Para começar, Maxi arrendou o transmissor de Genebra, o único transmissor neutro, para a NBC. Conseguiu também entender-se com os finlandeses e suecos antes de mim, convencendo-os a fornecerem as declarações do presidente da Finlândia, Kyösti Kallio, e de seu ministro do exterior, Erkko, com exclusividade para a NBC. Um telefonema para as autoridades de Helsinki pôs o assunto em pratos limpos no tocante aos finlandeses. Mas tive que enfrentar dificuldades para convencer os suecos em Estocolmo, dos quais dependo para a transmissão de todo o noticiário vindo da Finlândia, de que aquelas declarações não constituíam uma exclusividade da NBC, e sim que eram comuns a nós ambos. Passei toda a tarde de ontem à procura de um transmissor. A RRG de Berlim não me daria nem o transmissor, nem o tráfego telefônico através do território alemão. Tinham ordens de não ofender a Rússia. Liguei para Amsterdã e procurei conseguir que os holandeses nos alugassem um transmissor. Mas eles também estavam receosos pela própria neutralidade, que naturalmente nem a Rússia nem a Alemanha se darão ao trabalho de respirar no dia em que os seus interesses assim o exigirem. Finalmente, Ed Murrow resolveu todas as dificuldades, apesar de que nada diremos sobre isso aos alemães, nem aos suecos, nem mesmo aos holandeses. Ed conseguiu que a BBC captasse a emissora sueca de ondas curtas, que por sua vez recebia as irradiações de Helsinki por meio de suas linhas telefônicas com a Finlândia, retransmitindo-as em seguida. Uma vez feito isso, a BBC enviou o noticiário captado para Rugby, de onde sua estação de ondas curtas fez nova retransmissão para os nossos estúdios de Nova York. A forma normal de se fazer uma irradiação de Helsinki seria transmiti-la pelo telefone, através da Suécia e da Alemanha, para a Suíça, retransmitindo-a então para Nova York, por intermédio da emissora de ondas curtas de Genebra. Entretanto, a recusa da Alemanha em conceder-nos as necessárias facilidades telefônicas e a iniciativa de Maxi de arrendar a emissora genebrina impossibilitaram completamente essa saída. Nova York anuncia que a nossa irradiação de Helsinki foi infinitamente melhor que a da NBC, feita, segundo parece, com o auxílio da emissora de Genebra, que passou a captar as transmissões em onda média de Estocolmo. Todavia, desde que Londres tem melhores facilidades de recepção que aquela, a captação que fizemos foi muito superior à outra. Esta tarde consegui o correspondente em Helsinki do Christian Science Monitor para fazer a primeira descrição de uma testemunha de vista sobre o bombardeio da capital finlandesa, um furo. E Harald Dietrich, o chefe da organização de ondas curtas da RRG, técnico frio e magnífico, abre parênteses, ele tem quase uma apreciação de artista sobre o trabalho que os diversos sistemas radiofônicos norte-americanos estão desenvolvendo para conseguir as suas irradiações europeias. E, apesar de nazista fanático e precisar de ser vigiado, é o único homem em toda a Alemanha com quem consegui trabalhar com toda a facilidade e sucesso. Fecha parênteses. Garantiu-me pelo telefone que fará todo o possível para conseguir que Goebbels nos conceda as necessárias facilidades para o tráfego telefônico, desde que eu garanta que todos os meus locutores são americanos. Estou hoje com febre, mas de qualquer forma prosseguirei com as transmissões finlandesas. Tese está magnífica. Tendo passado várias horas de telefone em punho, falando em várias línguas, inclusive dinamarquês, que fala corretamente, enviando e recebendo telegramas, o que só pode ser feito por via telefônica, e prestando-me um grande auxílio.
Ontem e hoje, minha conta telefônica, inclusive os numerosos chamados urgentes para Helsinki, Estocolmo, Amsterdã, Berlim, Londres e Nova York, subiu a mais de $1.000, enquanto as despesas telegráficas devem andar quase pela metade. Mas Paul White e Clauber insistem, consiga as transmissões. Berlim, 7 de dezembro de 1939. Consegui falar por telefone com Bill White em Estocolmo e mandei-o a Helsinki fazer a reportagem da Guerra Finlandesa para nós. Aqui ele tem uma nota de rodapé, que diz o seguinte: foi a sua comovente radiação de Natal, feita das linhas de frente finlandesas, que inspirou a peça de Robert Sherwood, Não Haverá Mais Noites. É uma nota de rodapé escrita no futuro, né? Antes da edição do livro. Mas aqui nós estamos em 7 de dezembro e a nota de rodapé diz respeito à noite de Natal, que ainda vai acontecer, é o que eu entendi. Um detalhe curioso: alguns dos nossos homens de Nova York acharam uma de suas irradiações muito partidária, telegrafando para dizer que, muito embora estivessem de pleno acordo com os sentimentos antinazistas de Bill, julgavam que ele devia ser mais objetivo. Entretanto, quando regressei a Rundfunk anteontem, Dietrich aproximou-se de mim com a crônica de Bill na mão. Pensei logo que me fosse fazer uma cena desagradável. Leia isto, disse ele. Que é que tem? Perguntei eu, resolvido a defender Bill, apesar de ele se ter excedido bastante em sua ironia cortante contra os nazistas. Está maravilhoso. Todos nós a julgamos uma irradiação maravilhosa, engenhosa e honesta. O tipo da que você devia de fazer, se pudesse esquecer a sua antipatia pessoal pelo nazismo, disse ele. Mesmo que eu viva 100 anos na Alemanha, nunca conseguirei entender essa gente. Interpretação de texto não é fácil, né? Berlim, 10 de dezembro de 39. Hoje à noite, sábado, Ed Murrow e eu realizamos a primeira conversa telefônica registrada entre Berlim e Londres, desde a suspensão das comunicações entre as duas cidades, logo no início da guerra. Falamos por meio do rádio. Acho que foi ideia de Paul White, que é maníaco por essas coisas. Mas, para que nos fosse possível ouvir um ao outro, nossas vozes tiveram que percorrer um trajeto enorme. Assim, só ouvi Ed depois que as suas palavras foram transmitidas a Nova York pelas ondas curtas, de onde as irradiaram por este mesmo processo para aqui. A minha voz percorreu o trajeto idêntico, mas em sentido contrário. Para que não nos fosse possível transmitir informações capazes de proporcionar alguma vantagem ao inimigo, redigimos antecipadamente a nossa conversa, tendo eu submetido as nossas perguntas e respostas aos censores alemães, e Ed fazendo o mesmo com os ingleses. Ambos os lados mostraram-se perfeitamente liberais no caso. Foi agradável poder ouvir a voz de Ed. Uma vez ou outra não me foi possível ouvi-lo, mas, sob um aspecto geral, a experiência foi bastante interessante. Parece que Eleanor K. foi presa pela Gestapo em Bentheim, perto da fronteira holandesa, em sua viagem de Amsterdã para Berlim, e atirou-se do último andar do hotel onde fora recolhida. Por um verdadeiro milagre, não morreu da queda, apesar de fraturar a bacia, ambas as pernas e um braço. Agora já foi solta e partiu para Nova York, segundo me dizem. Pretendo averiguar detalhadamente esse caso. Tenho certeza de que a Gestapo não possuía nenhum motivo de queixa contra ela. Ele já havia falado dessa Eleanor K. antes. Não me lembro agora o que exatamente, quem é ela. Se você se lembra, coloca aí nos comentários. Neste vídeo 48, nós ficamos por aqui. E
Eu peço que você curta o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Até a próxima.